bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como sempre, começamos pelo número da semana, que é 27%. Este valor corresponde ao peso do gasóleo russo nos países europeus. Como se sabem, o embargo dos produtos petrolíferos à Rússia, incluindo o gasóleo, arrancou no domingo, dia 5 de fevereiro. Resta saber agora qual o impacto que este embargo irá ter nos preços dos combustíveis na Europa. Mesmo assim, apesar deste peso ainda de 27%, que ainda é grande, este valor reduziu desde o valor pré-guerra, que era de 46%, mas no espaço de um ano veio aqui a cair e encontra-se atualmente neste valor. Entretanto, a Europa tem tentado substituir a Rússia por outros fornecedores, incluindo os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita, a quem aumentou as compras de gasóleo. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Sim, esta semana é Elon Musk, que foi ilibado das acusações que existiam sobre ele relativamente a um tweet de 2018, que os acionistas acusavam de ter enganado, inclusive foi processado pela SEC, mas resolveu isso através de um pagamento de alguns milhões, e isto revela muito bem a forma como os investidores têm que lidar com os tweets, que é uma nova realidade, não só de Elon Musk, mas também de outras personalidades. E ele próprio disse que lá por ele dizer uma coisa no Twitter não quer dizer que seja, não é bem que seja verdade, mas que as pessoas atuem em conformidade com aquilo que eu digo. Portanto, isto é muito importante no sentido de regular aqui um pouco o espaço, que isto era uma selvageria, basicamente, aliás, e continua a ser um pouco mesmo, já desde o tempo de Donald Trump. Mas Elon Musk poderá agora ter aqui mais algum espaço para ter mais notoriedade nos próximos meses, e ele tem estado um pouco calado nas últimas semanas. Obrigado, Marco. Henrique, vamos começar aqui pela questão do embargo, da nova fase do embargo da Europa aos produtos petrolíferos russos. Como é que olhas? Receias que possa haver aqui algum impacto nos preços, não só no preço do barril, mas também no preço na bomba. Como é que olhas para esta questão? Este, salvo erro, acho que é o sexto pacote de sanções aprovados pela União Europeia à economia russa. Para já não se vê nenhum impacto de imediato na cotação do Brent. Poderá o preço também já ter fixado, incorporado esta decisão, mas para já não se nota muito impacto. Até porque, como disseste muito bem, a Europa está a importar cada vez menos petróleo russo, e por isso faz com que também que a procura, com o impacto destas decisões, venham ao longo do tempo a ter menos impacto. Mas a tendência parece que seja para continuar a cair, até porque existe efetivamente uma diminuição na procura, aliado também ao facto de estarmos a assistir a um abrandamento da atividade económica. Tivemos um momento em que os preços ainda subiram um pouco, motivados pelas expectativas em torno do Ano Novo chinês, mas parece que, portanto, já passou essa fase. Neste momento, vemos claramente, portanto, que a economia russa continua a ser penalizada com o que está acontecendo no leste da Europa, e esta é a única arma que a Europa tem para castigar a Rússia pelo que tem feito. Henrique, e achas que poderá haver aqui a retoma da China já está incorporada no preço do Brent, ou ainda poderemos ter aqui uma surpresa positiva no preço, caso a China decididamente demonstre que a sua economia está a retomar a um ritmo superior? A China continua a ser um big player, não é? Portanto, a atividade económica na China é fundamental depois também para ditar a procura, não só de petróleo, mas outras commodities, que acabam por também ser muito impactadas com o estado da economia no país. É claro que pode haver mais surpresas, até porque o governo tem sido bastante volátil nas suas decisões, por isso, portanto, acho que continua a ser, pode sempre surpreender os mercados. E como é que olhas para a economia chinesa para este ano? Já há aqui previsões mais otimistas que têm vindo a sair face às anteriores.
acreditas que vai ser de recuperação para a China e eventualmente também dar aqui uma ajuda à economia global? Sim, o governo chinês tem adotado algumas políticas para estimular a economia, tem-se notado também que as revisões sobre o PIB têm sido revistas em alta, portanto são perspectivas positivas. A questão também de terem aliviado as políticas contra a Covid ajudou imenso, claro, e por isso pode aqui haver realmente uma melhoria e pode continuar a existir aqui perspectivas de melhoria sobre a economia chinesa. Mas, ao mesmo tempo que os bancos ocidentais continuam a apostar nas políticas restritivas, por isso pode também penalizar um pouco a própria China no contexto internacional. Henrique, a questão da guerra, não tão surda assim, mas da guerra de tecnologia entre os Estados Unidos e o mundo ocidental, basicamente, e a China, isto poderá condicionar a indústria chinesa, tendo em conta que nos últimos anos tem sido visível que a aposta tem sido em tornar a economia cada vez mais exportadora ou dependente da tecnologia, de fabricar tecnologia, ao invés de fabricar coisas baratas? A economia chinesa tem sido penalizada com aquilo que nós temos assistido no último ano. Vimos grandes players como a Apple e entre outros a mudarem as suas fábricas para a Índia, por exemplo. Eu acho que aí também o facto destas grandes empresas estarem a sair do país pode depois também prejudicar o próprio desenvolvimento dentro do próprio país. Por isso acho que Mas a falta de acesso à tecnologia, nomeadamente com as restrições norte-americanas de venda de tecnologia, de chips, por exemplo, isto poderá condicionar nos próximos anos a economia chinesa? eu diria que não, porque internamente acho que conseguem contornar bem a situação, por isso eu diria que não. Henrique, um tema que falamos quase sempre quando cá vens são as moedas digitais. Olhando para os dados, vemos que a Bitcoin, por exemplo, ainda está aqui com quedas há um ano de mais de 40%. Foi uma tendência ao longo de 2022, a queda. Consideras que vai continuar a agravar-se aqui e acabar com o tal Eldorado que existia sobre o mito, sobre aqui as moedas digitais e realmente aqui os investidores já estão muito mais conscientes dos riscos que as moedas digitais trazem? Este ano a Bitcoin tem sido o ativo que mais tem valorizado entre as restantes classes de ativos, mas claramente que o ano passado foi bastante duro para o mercado de cripto, a credibilidade no setor ficou manchada devido à sequência de falências de exchange e CeFis e CeFis. Mas nota-se que o mercado de cripto continua bastante resiliente e tem beneficiado também do aumento do apetite pelo risco. Nota-se ainda muito pouco investimento na parte do capital de risco, no venture capital, mas parece que os contratempos que existiram a meio do ano passado podem já ter passado para segundo plano e acredito que se continuarmos a assistir a uma melhoria no sentimento de mercado, o mercado de cripto também pode beneficiar com isso, até porque temos assistido há relativamente pouco tempo novos bancos a inserirem-se ainda mais no próprio ecossistema e vimos grandes players como a Amazon a fechar parcerias com alguns protocolos de criptomoedas que têm também apoiado um pouco o sentimento do mercado. Henrique, achas que eu pessoalmente sempre transmiti esta ideia que a bolha de liquidez proporcionou também valorizações e crescimentos e aparecimento de moedas que não serviam para nada ou não tinham grande valor, que depois vieram manchar também o espaço. Achas que com o desaparecer dessa liquidez, devido à redução dos balanços dos bancos centrais, nomeadamente, e o aumento do preço do dinheiro, porque investir a custo zero ou muito perto não tem grandes riscos, não é? Tem o risco próprio da desvalorização à desvalorização, mas assim já é diferente. Achas que isso poderá condicionar o preço dos ativos e limpar aqui um pouco o espaço nos próximos anos? Sem dúvida, não é só agora, em 2017, 18 observamos algo muito semelhante ao que vamos se calhar observar agora, que é há muitos projetos especulativos que acabam por cair por terra. Eventualmente deverão também aparecer outros quantos, mas também é consequência do facto do mercado ser algo relativamente recente e apesar de ter 10, 12 anos, continua a ser relativamente recente e portanto ficamos sempre expostos a estes projetos especulativos. Tal como nos mercados tradicionais também temos empresas que são puramente especulativas.
Henrique, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado, eu. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Obrigado por ter estado connosco. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.